Infelizmente, muitos de nós vamos descobrir agora que nós somos invalidantes. E todos nós somos em alguma medida. Mas esse aqui é um problema que eu vejo que destrói relacionamento. Henrique, o que é ser invalidante? O que é ser invalidante? Vou te dizer uma definição simples. Invalidar é comunicar que os sentimentos, pensamentos e ações de alguém não fazem sentido. Ok? É isso que significa invalidar. Invalidar tem a ver com você comunicar para outra pessoa através de atos ou omissões, através de falas, que o que ela sente, o que ela pensa não faz sentido. Vocês querem um exemplo disso? Um exemplo disso é quando você vai contar para o seu marido que você teve uma apresentação do trabalho, ok? Ou que você tem uma apresentação do trabalho amanhã, numa reunião, você vai ter que falar em público. E o seu marido, que nunca teve problema com falar em público, ele vai dizer assim: que bobagem isso? Por que você fica se preocupando com isso? Tem tanta coisa mais importante para se preocupar. No fundo, o que ele está dizendo? Que não faz sentido você estar sentindo ansiedade. Não faz sentido nenhum. E qual que é a sensação quando você está ansioso e alguém te diz que não faz sentido a sua ansiedade? Qual é a sensação? A sensação é desconfortável. É angustiante. É uma sensação de que a pessoa não te entende. E a verdade é que muitos homens e muitas mulheres invalidam os outros, sabe por quê? Por um motivo bom. Porque elas têm medo de estarem recompensando ou reforçando aquela forma negativa que a pessoa tem de se sentir ou de ver o mundo. Então ela pensa assim: se eu disser para ela que faz sentido ela tá ansiosa, ela vai achar que tá tudo bem ficar ansiosa. Né? Então eu tenho que tratar ela como se não fosse um problema grande o que ela está sentindo, porque talvez ela se convença de que não é um problema grande. Galera, essa lógica simplesmente não faz sentido. Essa lógica, justo? Ela faz sentido sim, eu vou validar. Essa lógica faz sentido se você não entende a diferença entre validar e apoiar. Sacou? Muitas pessoas acham que eu ser compreensivo, galera, eu ser compreensivo significa que eu tenho que concordar com tudo que a pessoa está sentindo e fazendo. Quer que eu diga o que significa invalidar? De um jeito mais direto, invalidar é pedir que a pessoa se abra menos com você. Você quer que alguém se abra menos com você? Pode invalidar a pessoa. E vai ser um jeito ótimo de que ela se abra menos com você. Porque pensa só, quando você tá perto de uma chapa quente. Imagina uma criança, tá? Ela tá perto de uma chapa quente e ela coloca a mãozinha na chapa quente. O que acontece com a criança? Ela sente uma dor horrível na mão e ela vai tirar a mão. O que aquela experiência ensinou pra criança? Ensinou que ela não deve tocar na chapa quente. Sim ou não? Claro que sim. Agora, eu olho pro meu marido ali. Você olha pro seu marido. Você vai lá e decide contar uma coisa íntima para ele, de como você está se sentindo. E ele reage invalidando você. O que isso vai te ensinar? Que você não deve se abrir tanto assim com o seu marido. Que você não deve falar essas coisas tão íntimas para ele. Afinal, eu falei uma coisa íntima e fui recebida com uma marretada. Fui recebida com uma punição. Então, se você não sabe validar, sabe o que você tem que fazer? Você tem que cuidar porque as pessoas estão se afastando de você sem você perceber. Uma pessoa invalidante é uma pessoa que afasta os outros sem perceber. Henrique, é sério isso? Sim. Agora eu vou explicar para você o que é validar. Você tem que entender essa afirmação revolucionária aqui, que é o seguinte: todo pensamento, ação ou sentimento pode ser validado, mesmo que você não concorde com nenhum deles. Não acredito. É sério isso? Sim, é sério e eu vou provar pra você. Validar não tem nada a ver com concordar e não tem nada a ver com apoiar. Validar é simplesmente comunicar pra pessoa que o que ela sente tem sentido. Beleza? Ah, Henrique, eu não acredito. Me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo extremo. Eu, como psicólogo, eu quero acolher e eu quero validar todos os meus pacientes. Imagina que um paciente chega pra mim e diz assim: Henrique, ontem eu me cortei e eu tentei me matar, tentei suicídio. Como é que eu vou validar isso? Como é que eu vou validar que a pessoa fez um mal pra si mesma, se cortou, tentou suicídio? Eu vou te dizer como que eu vou validar. A primeira coisa que eu digo é:
É sério? Caraca, que loucura, como assim? Pergunto detalhes, né? E aí a pessoa me conta, e aí eu digo depois, eu entendo, né? Você estava numa situação realmente de crise e você estava se sentindo muito horrível, né? E outras vezes que você se sentiu assim, você tentou suicídio também e se cortou. É uma pena que isso tenha acontecido, né? Mas eu entendo por que aconteceu. Agora, aqui na sessão, a gente vai ter que pensar em como fazer com que isso não aconteça de novo, tá? Então me diz mais sobre o que está acontecendo. Você entendeu que eu validei? Eu validei a pessoa. Eu disse que eu entendo o que ela teve vontade de fazer e o que ela fez. Agora eu digo que eu sinto muito e que foi uma pena e que isso nunca deveria ter acontecido e que eu quero que ela faça o melhor comigo para que isso nunca aconteça de novo. Mas eu validei, porque eu disse que eu entendo o que ela sente. E eu não só falei assim, eu entendo o que você sente, mas eu falei, eu entendo o que você sente porque isso aconteceu no passado, porque você ainda não aprendeu como lidar direito com essas crises, porque você estava numa situação muito complicada. Agora, você acha que eu tô dizendo pra pessoa assim, não, é isso aí, você pode tentar de novo, você pode se cortar de novo? É claro que não, certo? Então, se eu consigo fazer isso com uma pessoa suicida, como que você não consegue fazer isso com o seu marido que reclama do emprego? Você tá me zoando, né? Então, o marido chega em casa e diz, nossa, ou a mulher chega em casa e diz, nossa, meu emprego tá muito estressante, aquele meu chefe fica me cobrando de um jeito muito injusto, e a primeira reação do marido é dizer assim, você tem que sair logo desse emprego. Eu não sei porque você continua reclamando e não sai de uma vez desse emprego. Cara, como assim? Valida a mulher primeiro. Diz. Putz, amor. O que aconteceu hoje? O primeiro jeito de validar é simplesmente escutar. Escuta o que ela fala. Tá, interessante. Então já aconteceu isso antes, né? Eu entendo por que você se sentiu irritada, porque realmente é uma coisa injusta ser tratada desse jeito pelo chefe, né? A gente não espera ser tratada assim pelo chefe. É verdade. E aí no fim você diz: olha, como eu já conversei com você antes, eu acho que é uma boa você sair do seu emprego. Porque você não merece estar sendo tratado assim por ele. Por que você acha que você ainda não saiu do emprego? Olha como eu consegui falar a mesma coisa com a diferença de que eu fui validante. Validante. Eu validei o pensamento, a ação, o sentimento, sem concordar com o sentimento, nem com a ação, nem com o pensamento. Entendeu? Então você tem que praticar isso na sua vida de casal. Você tem que praticar, você tem que ser validante. Porque a pessoa, quando ela é validante, o namorado e a namorada, eles vão sempre contar as coisas pra você, porque eles sabem que não importa o que eles contarem, você vai saber receber, mesmo que você discorde. Mesmo que você discorde. Olha que maravilha! Imagina você ter alguém do seu lado com quem você pode conversar sobre qualquer coisa sem medo de que a pessoa vai dizer que os seus sentimentos não têm sentido, que os seus pensamentos não têm lógica. Imagina que maravilha! Imagina que maravilha!